Olá pessoal, meu nome é Amanda Alcântara, sou cardiologista. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre as principais emergências cardiovasculares. O objetivo dessa aula é ajudar você, plantonista, a manejar de forma correta e segura esse perfil de paciente. Então vamos lá. O tema de hoje vai ser sobre o manejo de insuficiência cardíaca aguda. Para a gente começar, a gente tem que ter em mente quais são os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca aguda para a gente conseguir fazer o diagnóstico de IC no pronto-socorro. Então a gente pode dividir em sinais e sintomas de congestão e sinais e sintomas de má perfusão. Quais são os sintomas e sinais de congestão? Paciente com ortopneia, turgência jugular, edema de membro inferior, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, crepitações em bases pulmonares, uma presença de B3 na ausculta cardíaca e os sinais de má perfusão. Extremidade fria, sonolência, piora da função renal, hipotensão sintomática. E aí depois que a gente faz esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, o próximo passo é coletar a história clínica do paciente, para a gente saber se o paciente já era portador de IC crônica e está agudizada, ou se a IC aguda é primo diagnóstico. E por que isso é importante? É para ajudar a definir a causa da descompensação. Por quê? Na IC aguda primo diagnóstico, a gente vai pensar nas principais causas prováveis, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, ruptura de cordoalha mitral, por exemplo, uma crise hipertensiva. E já na IC crônica agudizada, a gente vai pensar em uma aderência ao tratamento, uma dieta inadequada, uso de anti-inflamatório, infecções que provocam descompensação, dentre outras. Uma dica para vocês: geralmente os pacientes com IC aguda primo diagnóstico têm congestão pulmonar sem congestão sistêmica. Ao contrário dos pacientes com IC crônica agudizada, que são pacientes que têm congestão pulmonar e congestão sistêmica. E os pacientes com IC aguda primo diagnóstico geralmente precisam de menos diurético do que os da IC crônica agudizada. Depois do diagnóstico, o paciente com IC aguda, a gente precisa classificá-lo de acordo com o perfil hemodinâmico. E o perfil hemodinâmico a gente classifica baseado nos sinais de congestão e de má perfusão. Então, o paciente seco, ele não tem sinal de congestão, ao contrário do paciente úmido, que ele tem sinais de congestão. O paciente frio é aquele paciente mal perfundido, e o quente é com boa perfusão. O perfil A é o paciente quente e seco, é o paciente assintomático. Perfil B é o quente e úmido, perfil C é o frio e úmido, e o perfil L é o frio e o seco. Então, é importante definir o perfil hemodinâmico do paciente para a gente iniciar o tratamento adequado. A base do tratamento da IC aguda é com diurético, naqueles pacientes com congestão. E, se possível, se a pressão tolerar, a gente usa os vasodilatadores. E a gente tem os inotrópicos, que a gente vai usar naqueles pacientes com uma má perfusão. Então vamos lá. Perfil A, que é o quente e seco. O paciente não tem sintomas de IC. Você vai atendê-lo em outro contexto, no ambiente ambulatorial, e iniciar tratamento com drogas que impactam na mortalidade. Perfil B é o perfil que vai te procurar no pronto-socorro. É um perfil quente e úmido, ele está congesto e bem perfundido. Vamos usar diurético e, se a pressão permitir, vasodilatador. O perfil C é o frio e úmido. Ele está mal perfundido e congesto. Se a pressão acima de 90 mm de Hg, a gente vai iniciar um diurético e inotrópico. E se a pressão é menor do que 90, diurético, inotrópico e vasopressor. O perfil L é o frio e seco. Ele está mal perfundido e não está congesto. Esse paciente a gente tem que fazer uma hidratação cautelosa e considerar o uso de inotrópico e de vasopressor.
Agora, quais os diuréticos que a gente usa, né? O principal é o diurético de alça, que é o furosemida venoso. Quando a gente tem edema de alça, a biodisponibilidade da furosemida oral diminui muito. Por isso que a gente faz na dose venosa. E a dose é de 20 a 40 miligramas, depois a gente avalia a resposta. Se tiver um paciente mais grave com edema agudo de pulmão, a gente pode repetir 2 ampolas em 20 minutos. Lembrando que a dose máxima é de 300 miligramas nas primeiras 24 horas. Um efeito colateral importante da furosemida, pessoal, é a otoxicidade que a gente esquece. Uma pergunta frequente em relação à furosemida contínua na bomba de infusão. Ela pode ser usada, mas a gente não tem evidência de superioridade em relação à realização do bolus de furosemida. Outro diurético que a gente pode associar em caso de refratariedade é a espironolactona, na dose de 25 a 50 microgramas. O tiazídico também, na dose de 50 a 100 miligramas, que a gente fala que é o triplo bloqueio, né? O problema disso é a hipotensão arterial sintomática, mas ele é uma tentativa a ser usada. Então, finalizando aí os diuréticos, vamos começar a falar em relação aos vasodilatadores. O principal que a gente usa é a nitroglicerina, que é o Tridil. Ele é um potente vasodilatador, tem pouco efeito de vasodilatação arterial e promove uma vasodilatação coronariana. As limitações dele é a cefaleia e o desenvolvimento de resistência e tolerância. A dose que a gente usa é de 10 a 20 microgramas por quilo por minuto. Em relação ao nitroprusial, o Niprid, ele é um potente vasodilatador venoso e arterial. Ele tem um rápido início de ação. A limitação é que ele pode causar um roubo de fluxo coronariano, então ele não é indicado em vigência de síndrome coronariana aguda e às vezes ele pode dar uma toxicidade por cianeto, causando náuseas e vômitos no paciente. A dose inicial é de 0,5 microgramas por quilo por minuto e a gente pode aumentar até 10 microgramas por quilo por minuto. Em relação aos inotrópicos, a gente tem a dobutamina, que é o mais utilizado, é um inotrópico com ação beta-adrenérgica. A vantagem é um início de ação rápida e uma elevação do débito cardíaco. As desvantagens é a taquifilaxia, dificuldade para desmame e é considerado pelas diretrizes classe 1 no choque cardiogênico. A dose que a gente usa é de 2 a 20 microgramas por quilo por minuto. Temos também a milrinona, que é o inibidor da fosfodiesterase. As vantagens é a elevação do débito cardíaco, ele também diminui a resistência vascular periférica e reduz a pressão capilar pulmonar. A desvantagem é uma hipotensão arterial, é o maior custo e a gente tem que também evitar na síndrome coronariana aguda. A gente faz um bolus de 25 a 75 microgramas por quilo. A manutenção é de 0,35 a 0,75 microgramas por minuto. Temos também a levocimendana, que a ação é um efeito sensibilizador do cálcio. Ele aumenta a sensibilidade da troponina ao cálcio. Tem vantagens, né? O menor consumo de oxigênio. Ele aumenta o débito cardíaco e reduz também a resistência vascular periférica e a resistência pulmonar capilar. Desvantagem, tem o maior efeito hipotensor e o maior custo. A dose que a gente utiliza é um bolus de 12 microgramas por quilo e a manutenção é de 0,05 a 0,2 microgramas por quilo por minuto. É isso, pessoal. Eu tenho certeza que depois dessa aula vocês vão manejar muito bem os pacientes com IC aguda. Grande abraço para todo mundo e muito obrigada!